Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos que estão me assistindo aqui no Brasil, ou também aquele meu irmão que estiver me assistindo num outro país aí, né? Principalmente aqui nos nossos países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e muitos outros aí. Um abração para todos vocês e um Deus que pague pelo apoio que vocês dão ao meu humilde trabalho. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui. Queria pedir o seu joinha, né? Para que o YouTube divulgue mais o meu trabalho. E queria também, meus irmãos, pedir para você se inscrever no meu canal. Você que ainda não é inscrito, dá essa forcinha para mim aí, tá bom? Aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá, nem lembra mais, mas já lembra de falar sobre Jesus, falar da palavra de Deus, fala comigo aqui. Pode ligar para mim, falar para mim. Aquele irmão também que é testemunha de Jeová, mas está um pouquinho desanimado lá, né? Porque tem muitas perguntas para fazer, mas não pode fazer, né? Faça para mim, pode fazer as perguntas para mim, tá bom? E eu fico muito feliz de você fazer as perguntas para mim. E aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência ruim e quer usar o que aconteceu com ele para ajudar outros, né? Parabéns, irmão, parabéns. Mas se você é um pouco tímido, não leva jeito para fazer um vídeo, faça um áudio aí e manda aqui no meu WhatsApp e eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer muito grande para mim, tá bom? Meus irmãos, o meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Bom, o vídeo que eu vou fazer hoje é muito interessante. Eu vou mostrar que essa conversa das testemunhas de Jeová, de que os apóstolos pregavam de casa em casa, isso é uma distorção da palavra de Deus. Eles pegam a palavra de Deus, pegam ali um texto isolado e faz daquele texto o que eles querem fazer. Eles não olham o contexto, então é assim. Então é por isso. Isso que eles fazem, do jeito que as testemunhas de Jeová interpretam a palavra de Deus, ou é falta de conhecimento teológico, ou é para enganar as pessoas mesmo. Eu até acho que a segunda opção é a mais certa. É para enganar as pessoas mesmo. Eu vou mostrar porque que é impossível que os apóstolos pregassem de casa em casa. Especialmente o apóstolo Paulo. Preste atenção, especialmente o apóstolo Paulo. Paulo, ele diz que pregava no templo e de casa em casa. Mas Paulo pregava também nas sinagogas, Paulo pregava no templo, na sinagoga e de casa em casa. Mas de casa em casa, vamos entender isso aí. Naquele tempo, vamos entender, havia ali o templo em Jerusalém, poucas sinagogas, e o cristianismo estava em expansão. Então os discípulos, eles reuniam nas casas uns dos outros. Então é onde o apóstolo Paulo fala que pregava de casa em casa, é porque como os discípulos reuniam nas casas, então ali Paulo ia ali e pregava para aqueles irmãos que estavam reunidos ali nas casas dos discípulos, não era nas casas aleatoriamente não. Então veja, meus irmãos, os apóstolos iam ali, pregavam para eles. Agora veja um exemplo clássico disso. Foi quando o gentio Cornélio recebeu ali um aviso de Deus, né? Então Pedro, o apóstolo Pedro, foi até a casa de Cornélio. Chegou ali, tinha aquela multidão de gente esperando ali, né? O apóstolo Pedro chegou, né? Fez a pregação para aquela quantidade de pessoas que estava ali aguardando ali na casa de Cornélio. Agora, por que é impossível que Paulo pregasse de casa em casa? Paulo, presta atenção, meus irmãos, Paulo vivia fugindo dos judeus. Paulo vivia fugindo dos judeus. Raciocina comigo aqui. Os judeus perseguiam Paulo constantemente. Paulo estava constantemente fugindo dos judeus, porque os judeus queriam matá-lo. Agora Paulo ia na casa deles pregar para eles. Será? Olha aqui, meus irmãos. Paulo ir na casa dos judeus pregar para eles seria como se uma ovelha chegasse na casa da onça e batesse na porta. A ovelha chega na casa da onça, bate na porta, a onça pergunta: quem é?
Sou eu, uma ovelha, dona Onça, vim aqui pregar para a senhora. Seria mais ou menos assim. O que ia acontecer? A ovelha ia ser devorada pela onça. Então, isso é que aconteceria, né? Isso é o que aconteceria se o apóstolo Paulo fosse na casa dos judeus pregar para eles. Porque os judeus estavam constantemente procurando Paulo para matá-lo. Paulo chegava na cidade, quando ele estava ali na pregação, ele chegava numa cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era procurar a sinagoga da cidade. Paulo não ia de casa em casa. Paulo chegava numa cidade e procurava a sinagoga para pregar ali na sinagoga. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 20. Saulo em Damasco, na cidade de Damasco. Saulo chega ali e prega na sinagoga. Atos capítulo 9, versículos 23 e 24. Aqui mostra que os judeus, eles queriam matar Saulo. Queriam matar Saulo. Tanto é que ficavam à porta da casa em que Saulo morava, ficavam ali horas e horas esperando Saulo sair para matá-lo. Agora, diante de uma situação dessa, os judeus ali de butuca, ali na porta da casa que Paulo morava, que Paulo ficava ali, esperando, né, Paulo sair para matá-lo. Agora, deixa eu perguntar para vocês, será que Paulo era louco de ir na casa desses judeus? Será, meus irmãos? Bom, só se Paulo fosse muito idiota. Só se o apóstolo Paulo fosse muito idiota para ele ir na casa desses judeus pregar para ele. O que eu acho que ele não era. Eu, pelo menos, pelo que eu já estudei a respeito do apóstolo Paulo, eu acho que idiota o apóstolo Paulo não tinha nada. Agora, Atos capítulo 29, versículo 30, diz que Saulo, em Jerusalém, falava e discutia com os helenistas, que queria tirar-lhe a vida. Então Saulo estava discutindo ali com os helenistas que queria tirar-lhe a vida. Agora vamos raciocinar um pouquinho comigo aqui. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram uma seita formada por gregos e descendentes de gregos, né? Então, se Paulo estava discutindo com os helenistas, isso significa que Paulo estava pregando para um grupo de pessoas e não para uma família. Paulo pregava para uma seita. Paulo estava discutindo com os helenistas. Paulo não estava ali pregando para uma família. Atos capítulo 14, versículos 1 e 2. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram tal modo que grande multidão vieram a crer, tanto judeus como gregos. Então veja, a pregação de Paulo sempre era no templo ou na sinagoga. Atos capítulo 17, versículos 1 e 2. Paulo e Silas, tendo passado por Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Agora, meus irmãos, tem uma frase aqui, que essa frase define de vez se o apóstolo Paulo pregava de casa em casa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase. Preste atenção nesse detalhe que eu vou ler aqui, preste atenção nesse detalhe. Olha aqui, Paulo, ao chegar, quando ele chegou ali em Tessalônica, o que fez? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras.
Meus irmãos, entenderam a seriedade dessa frase? Aqui do versículo 2 do capítulo 17 de Atos. Olha aqui, ó. Paulo, olha aqui, chegou em Tessalônica, olha aqui, ó. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, o pessoal da sinagoga ali, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles a base das Escrituras. Então aqui deixou claro que o costume de Paulo não era pregar de casa em casa. O costume de Paulo era pregar na sinagoga. O costume de Paulo não era pregar de casa em casa, porque, segundo o costume, ele chegou ali na sinagoga, né? Procurou ali pelos os dirigentes ali, e por 3 sábados arrazoou com eles a base das Escrituras. Então, meus irmãos, viram aqui que não existe essa possibilidade do que as testemunhas de Jeová falam que o apóstolo Paulo pregava de casa em casa. Depois, no finalzinho aqui, eu vou explicar o que significa esse pregar de casa em casa. Eu já falei sobre isso, mas eu vou explicar mais uma vez. Então vejam, meus irmãos, o costume de Paulo não era pregar de casa em casa. Era entrar no templo e raciocinar com um grande número de pessoas. Esse que era o costume de Paulo. Raciocinar com um grande número de pessoas. Ó, Atos capítulo 17, versículo 10, diz assim, ó: durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegando, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Então Paulo não andava de casa em casa. Dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Isso deixa claro que Paulo não pregava de casa em casa. Então veja, meus irmãos, aqueles textos que a sociedade toda de vigia usa para mentir, para inventar essa mentira da pregação de casa em casa, Atos capítulo 20 e Atos capítulo 5, versículo 42, é tudo que a sociedade toda de vigia precisava para recrutar esses trabalhadores escravos para vender sua tiragem de revista e de livro. Eles produzem ali e têm que vender. A gráfica deles está trabalhando dia e noite. Então eles têm que vender. Então por isso que eles inventaram. E como eles não querem pagar comissão para a pessoa vender, eles escravizaram esse pessoal. Inventaram essa seita das testemunhas de Jeová para vender os livros e revistas que eles produzem. Então, meus irmãos, conforme vocês viram, não existe a menor possibilidade dos apóstolos terem pregado de casa em casa. Eles pregavam no templo, na sinagoga e nas casas. Mas agora vem o detalhe aqui. Por que nas casas? É igual eu já falei no início. O cristianismo estava expandindo. O templo, só existia o templo em Jerusalém. Existiam as sinagogas nas cidades. Então aquelas pessoas que moravam mais longe, naquele tempo não existia carro. Naquele tempo quem era rico andava de cavalo e de camelo. E quem era pobre andava de a pé. Então, como era muito longe para eles irem até a sinagoga, e o cristianismo ali estava expandindo, o que acontece? Eles reuniam nas casas. Reuniam nas casas. E faziam o culto ali nas casas. Então, os apóstolos iam ali para fazer a pregação para todos que estavam reunidos ali naquela casa, né, onde estava sendo a igreja. Por exemplo, eu vou citar aqui 3 exemplos de igrejas nas casas. Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. Aqui diz que existia uma congregação na casa de Maria, a mãe de João Marcos, ou seja, o Marcos evangelista. Existia uma igreja na casa de Maria, a mãe
João Marcos ou Marcos Evangelista, como você quer dizer. Agora, Romanos capítulo 16, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, diz que existia uma igreja ou uma congregação na casa de Priscila e Áquila. Na casa de Priscila e Áquila existia uma congregação ou uma igreja. Agora, Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que ali, no começo do cristianismo, os discípulos ali vendiam suas propriedades e dividiam com todos ali, né? E ficavam eles ali, tomando as refeições juntos, cada dia nas casas uns dos outros ali, tomando as refeições juntos, adorando a Deus, cantando cânticos de louvores, que ganhava a simpatia de muitas pessoas. Então veja, meus irmãos, isso aqui é que é pregar de casa em casa, que o apóstolo Paulo pregava. Na casa de Maria, a mãe de Marcos, existia uma igreja. Na casa de Priscila e Áquila existia outra. Dos primitivos cristãos ali, dos primeiros discípulos, cada dia eles reuniam na casa de um, tomava a refeição junto, adorava a Deus e cantava louvores a Deus. E as pessoas que viam simpatizavam e iam também ia para lá louvar a Deus com eles. Então é isso que é a pregação de casa em casa que o apóstolo Paulo pregava. Então veja, meus irmãos, essa história das testemunhas de Jeová, que os apóstolos pregavam de casa em casa, isto é, que principalmente o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, versículo 20, Atos capítulo 5, versículo 42, isso aí é para escravizar as testemunhas de Jeová, para vender revistas e livros de graça para eles. Agora, a exploração está pior do que as testemunhas de Jeová vender para eles. Porque as testemunhas de Jeová agora são aconselhadas a comprar, que eles falam que é de graça, mas a pessoa tem que dar um donativo. É de graça, mas tem que dar um donativo. Que de graça é esse? Me conta aí, que de graça é esse? Se é de graça, mas a pessoa tem que dar um donativo. Então não é de graça. Se a pessoa tem que dar um donativo para pegar as publicações, não é de graça. Agora, eles incentivam as pessoas a comprar as publicações e doar para as pessoas. Antigamente não podia doar. Antigamente tinha que comprar e vender pelo mesmo preço. Agora, as testemunhas de Jeová têm que comprar as publicações e doar para as pessoas. Então veja que a exploração do corpo governante contra as testemunhas de Jeová agora ficou pior do que já era. Agora a exploração está muito pior. Mas as testemunhas de Jeová não acreditam, né? Então, continue comprando revistas e doando para as pessoas. Continue pegando um monte de revista, mas tem que dar um donativo. Não é só chegar lá e pegar as revistas, não. Tem que dar um donativo. Vai lá, pega a revista, dá o donativo, sai de casa em casa distribuindo revista, que depois você vai ganhar a salvação. Você vai ver a salvação que você vai ganhar. A salvação que você vai ganhar é um pé no traseiro quando você cometer qualquer errinho. Isso